15 anos, né, eu comecei a trabalhar de vaquejado, banhando cavalo, limpando, fazendo as coisas, botando cela para os caras correr. Da metalúrgica eu fazia portão, soldava. Eu ajudava o meu tio a vender roupa na Feira da Sé. Eu ajeitava o ventilador, consertava o ventilador com um senhor que morou lá perto da minha casa, lá no bairro. A gente cortava o pneu, lixava o pneu por dentro, colava na sola, enfeitava a sola, cortava o couro, costurava o couro. Aí eu estudava pela manhã, à tarde eu fazia isso. Teve uma certa época da minha vida que o pai ficou doente. Meu pai ele tem depressão, ele tem ansiedade generalizada, que isso impossibilitou ele de trabalhar, juntamente com labirintite crônica. Impossibilitou ele totalmente, foi colocado para fora da empresa, aí veio a parte ruim. A gente andava pelejando para sobreviver, tive que realmente começar a trabalhar, a gente não tinha muito o que se sustentar, mesmo meu pai tentando botar o mínimo na casa, né? Eu comecei a trabalhar por volta dos 9 para 10 anos. Eu tinha um senhor que morava na esquina da minha casa, ele faz umas chinelas artesanais, até hoje ele ainda faz, aí ele me ensinou a fazer. A gente cortava o pneu, lixava o pneu por dentro, colava na sola, enfeitava a sola, cortava o couro, costurava o couro. Aí eu estudava pela manhã, à tarde eu fazia isso. À noite tinha uma empresa que é bem famosa aqui em Maranguape, ela liberava uns couros para os núcleos dentro dos bairros, para as crianças, para os jovens, para quem quisesse trabalhar, que era chamado de enfiadinhas. Eram couros que a gente costurava o dia todo e esse trabalho exercia à noite. Eu trabalhava com esse senhor à tarde, à noite eu ia costurar couro, eu ficava costurando até tarde. Que isso de certa forma prejudicou muito nos meus estudos, que passava o outro dia todo dormindo na aula. Foi através disso que eu provavelmente entrar em contato com o CRAS, que foi justamente a Ana Lídia, que era facilitadora, e entrou no meu núcleo familiar. Um certo dia eu cheguei em casa, ela estava conversando com a minha mãe, eu criança não entendia, mãe, que é essa mulher? Não, mulher da prefeitura, amanhã tu vai ter que ir para o negócio. Aí eu fiquei, não, do que é isso e tal, aí foi nesse momento que eu fui inserido nas atividades do PET. O André, ele foi, né, e ele está sendo uma das muitas sementinhas que a gente semeou, né, no programa naquela época, né? E a gente viu que essa semente, que é hoje ele aqui, ela brotou e floresceu, né? Floresceu como frutos bons, né? Esse fruto bom, ele trouxe mudança e transformação na vida desse jovem, né? Então é isso que a gente quer trazer, essa mudança, essa transformação do jovem. E hoje ele ainda está contribuindo, por quê? Porque ele está representando a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, que é a CONPED, e representando o quê? A Coordenadoria da Juventude, né? Trabalhando justamente na luta pela erradicação do trabalho infantil, a gente trabalhando junto. Quando eu fui inserido nas atividades do PET, lá a gente tinha essa sensibilidade de saber o que era trabalho infantil e o que não era. A gente tinha atividades de cidadania, a gente tinha muito esporte, fora que tinha um acréscimo dentro do Bolsa Família que minha mãe recebia, o PET ele dava um acréscimozinho, que era justamente isso, era mais ou menos o valor que eu recebia na época, que me retirou do trabalho laboral. Eu não trabalhei, passei a não trabalhar mais à tarde e à noite também deixei, porque aquela ajuda já serviu muito para meu pai e para minha mãe, né? Cheguei à idade de 14 anos, que eu já não podia mais fazer parte do PET, entrei no ProJovem. Aos 19 anos ingressei na faculdade, hoje estou fazendo o 6º semestre de Direito, tenho a honra de participar da comissão do PET e estar passando isso que aconteceu comigo e trabalhando de forma intersetorial para estar ajudando as nossas crianças, né, que infelizmente isso é um lado muito ruim da história, entendeu? E foi através do PET que eu tive essa percepção do que era certo e o que era errado e que influenciou na minha vida e continua influenciando até agora. Eu lembro que a Ana Lídia foi muito presente, sempre ela estava lá conversando com a mãe, verificando a questão do benefício, se estava vindo, se não estava vindo. O meu professor também,
Era uma pessoa maravilhosa, a gente gostava muito. A gente tinha prazer de ir, eu não faltava, era todos os dias, no horário da tarde, de 1 às 5 horas. Já chegava de lá muito feliz. Então essa vivência foi muito importante na minha vida, né? Para mim estar onde estou hoje. Um grande desafio com relação à temática de erradicação do trabalho infantil é justamente essa identificação mesmo dessas crianças. A população estar consciente do que é o trabalho infantil e fazer as denúncias, né? Então, o ponto que até em todos os municípios que a gente conseguiu em encontros, que a gente conseguiu detectar justamente essa questão que é identificar mesmo essas crianças. Quem são essas crianças, né? E também trabalhar de forma intersetorial, nessa rede intersetorial, porque muitos estão, cada um no seu quadrado. Quando se chega para trabalhar junto, é muito difícil, né? Então a gente tem que estar realmente puxando, tem que estar à frente para ter esse compromisso de forma intersetorial, né? Cada política com sua ação, contribuindo, porque um complementa o outro, não é um acima do outro, né? Então essa complementaridade é que ela vai dar força para que possa realmente ter um trabalho proveitoso, um trabalho com resultados. Dentro do nosso município a gente trabalha com a rede, né? A partir do momento que é identificada a situação de trabalho infantil, junto aos órgãos, Conselho Tutelar, através da equipe de abordagem do CREAS, através da busca ativa nos CRAs, né, no Centro de Referência de Assistência Social, dos territórios, essa criança que é identificada em situação de trabalho infantil, ela é inserida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que está dentro do CRAS, né? A família também, ela é acompanhada pelo CRAS, é referenciada por CREAS fazer esse acompanhamento, até porque o trabalho infantil é violação de direito e o CREAS tem que acompanhar essa família, né, dando suporte, no acompanhamento, para ver se essa família realmente está superando a situação, se não está deixando essa criança voltar ao trabalho, se está deixando. Então tem todo esse acompanhamento. E inserir, além do serviço de convivência, inserir em outras atividades culturais, né, complementar ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo dentro dos CRAs. Então tem toda uma rede, a gente trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, né, encaminhando os casos para responsabilização. Então tem toda uma rede realmente que a gente trabalha na questão da identificação do trabalho infantil. E também as famílias, elas são encaminhadas por cadastro único para ser inserida no serviço no benefício do Bolsa Família, para ser, se não tiver renda, né, ela é inserida e recebe o benefício do Bolsa Família. Se já tiver, é uma complementaridade, ela vai ter, são condicionalidades que elas vai ser acompanhada, né, porque tem situação de trabalho infantil e a partir do momento que ela deixa essa criança retornar ao trabalho, ela já está descumprindo uma condição do que é o benefício do Bolsa Família. A gente vê, né, essas crianças que estão dentro de ônibus, ficam comercializando bombons no meio da rua. É para isso que existem os serviços dos CRAs, que é a busca ativa do CRAs e CREAS, que é justamente para buscar isso. Eu fui identificado justamente quando minha mãe foi fazer o cadastro. Entendeu? O pessoal da escola entrou em contato com o CRAS entrou em contato com a facilitadora do PET e o PET me encontrou. A gente tem que conscientizar a população, a comunidade, a sociedade civil, que realmente o trabalho traz prejuízo para a criança, né? E é esse o ponto, o foco principal. É por isso que a gente trabalha em campanhas, capacitações, a sensibilização da população enquanto a questão do trabalho infantil, de trazer prejuízo para a criança, tanto na parte psicológica, na questão da escolar, na evasão, na questão da saúde, né? Então, esse trabalho de conscientização, de desmistificar que o trabalho é que engrandece a criança, né, é que a gente tem que estar na luta realmente de conscientização com a população para esse foco. Ela precisa muito amadurecer ainda. A gente ainda vive aquela cultura antiga de que é melhor trabalhar do que estar vagabundando, né, do que estar no meio da rua, se influenciando. Então, quando a gente chega para fazer o busca ativo na criança, a gente vê aquela situação que a gente comenta, o pessoal, não, mas é melhor estar trabalhando do que estar na rua, entendeu? Acaba justificando que continue o trabalho, que é melhor aquela criança estar trabalhando, entendeu? E que nem eu disse, é
é de grande relevância o trabalho na vida de uma criança, no desenvolvimento dela. Criança é para brincar, não é para trabalhar, é para estar aprendendo, é para estar na escola, é para sendo sociável com outras crianças, né? Eu também trabalhei, mas obviamente que eu trabalhei por falta de alternativa, por falta de opção. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar por volta dos 7, 8 anos, já na roça, mas antes, desde os 5, já trabalhava em casa, desbulhando milho, feijão, o arroz, certo? Então, assim, a gente já tinha um trabalho intenso. E era uma concorrência. Felizmente, consegui concluir os estudos, mas muitos dos meus colegas pararam no meio do caminho. E eu mesmo, em determinado momento, em 83, tive ameaçado quando minha professora foi conversar com meu pai para que eu não desistisse, que ele me devolvesse de volta para a escola, porque ele estava com a ideia de, naquele ano, a gente parar de estudar, não só eu, mas também meus irmãos. Então é importante sempre a escola estar atento a isso, porque no meu caso, e em muitos casos, foi o chamado da escola que salvou, que evitou a evasão escolar. Então o trabalho eu tenho essa história de vivência. Se por um lado alguém me pergunta, foi pelo fato de você trabalhar, que hoje você luta contra o trabalho infantil, eu digo, não posso dar essa resposta aqui sim, porque muita gente hoje trabalhou enquanto criança e defende o trabalho infantil. Por outro lado, temos muitas outras que não trabalharam enquanto criança e estão na luta contra o trabalho infantil. Eu acredito que foi a vivência, o trabalho em rede, nós iniciamos pelo trabalho com fórum, depois com peteca, depois com várias ações, isso vai nos trazendo a certeza de que precisamos trilhar outro caminho. E esse caminho de buscar com que crianças e adolescentes que hoje estão em situação de trabalho, elas sejam retiradas da situação. O adolescente que está em situação de trabalho, que possa ser incluído no trabalho protegido, através da aprendizagem profissional, isso tem sido cada vez mais a nossa certeza de que é esse caminho que vai trazer a transformação e a mudança. Então, o que é um trabalho em rede? É um trabalho que envolve a educação, a saúde, a assistência, os conselhos tutelares, conselho de direito, que envolve políticas de esporte, cultura e lazer, que envolve os trabalhos feitos pelas entidades da sociedade civil e que envolve qualquer cidadão que não tolere a exploração de criança e adolescente. Então, todos podem participar dessa rede. Nós trabalhamos em 5 eixos estratégicos. O eixo de conscientização e mobilização, um eixo de identificação e busca ativa, que tenta identificar as crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho, um eixo de proteção social, que busca atender crianças e adolescentes em situação de trabalho nas políticas de educação, cultura, lazer, esporte e aprendizagem profissional. E um 4º eixo que trata da responsabilização, que é o eixo que busca punir quem ainda explora crianças e adolescentes no trabalho. E, por fim, temos um eixo de monitoramento, que é o que busca construir planos municipais, monitorar esses planos, fazer com que as políticas públicas estejam, de fato, de forma coordenada, atuando na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, esse seria o trabalho em rede. Só que nós iniciamos esse trabalho em 2008, com o Peteca, chamando inicialmente a educação. Porque, à época, a educação não estava envolvida com a luta contra o trabalho infantil, ela estava restrita à assistência social e 80% das crianças que trabalham estudam, estão na escola. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar de vaquejado, banhando cavalo, limpando, fazendo as coisas, botando cela para os caras correr. Da metalúrgica eu fazia portão, soldava. Eu conseguia a renda e eu ajudava em casa. Aí como eu usava droga, eu usava maconha, aí eu comecei a comprar fiado, aí eu fiquei devendo, sabe? Aí o dinheiro do trabalho já não dava dando para me pagar e botar a renda dentro de casa. Aí foi aí que eu comecei a entrar no mundo do crime, comecei a roubar. Aí eu fui preso, comecei a roubar para me pagar para mim não morrer. Aí eu fui preso, passei 9 meses, saí, quando eu saí, já tinha pagado a minha mãe a dívida, né? Eu fiquei tranquilo. Aí foi quando eles começaram a apresentar para mim o projeto Recomeçar para mim. Aí eles deram essa oportunidade para nós de fazer curso no EasyBet, aí, para tentar recomeçar a vida de novo. E tá dando certo. Porque, né, tá saindo mais da rua, ocupando a mente, que a mente ficava muito vazia, pensava muita besteira. Já saí das drogas. Saí do mundo do crime, estou começando a estudar, começar uma nova vida agora. Quando falamos de trabalho infantil, pensamos logo nas faixas etárias. Até 14 anos incompletos, o trabalho é totalmente proibido. É considerado trabalho infantil todo trabalho de criança abaixo dos 14 anos. Entre 14 e 16 é permitido apenas como aprendiz.
E entre 16 e 18 ele é permitido como aprendiz, como empregado, estagiário, até autônomo. Entretanto, ele é proibido para as chamadas piores formas de trabalho infantil. Trabalhos insalubres, perigosos, noturnos, trabalho nas ruas, trabalho doméstico, são algumas das atividades que estão entre as 93 piores formas de trabalho infantil. Nesse caso, o trabalho é proibido, inclusive, para adolescentes entre 16 e 18 anos. Eu ajudava o meu tio a vender roupa na Feira da Sé. Eu ajeitava o ventilador, consertava o ventilador com um senhor que morou lá perto da minha casa, lá no bairro. Já a vida é só isso, é só curtição, é só jogo doido, é só nós mesmos. Não passa nada, mas a gente vê que a vida é bem mais além do que a paranoia. Não me arrependo de dizer que eu já roubei, porque hoje eu também não me arrependo de dizer que eu sou uma pessoa diferente. O projeto Recomeçar é um projeto muito bom que, eu como aluno, né, eu percebi em mim mesmo a diferença do meu potencial, da minha mente, sabe? De que pessoas que me ajudaram, que realmente mostraram pra mim de que eu não era só aquilo que eu era antes, eu posso ser muito mais além, sabe? E é coisa assim simples, uma palavra amiga. A gente só basta saber que tem alguém que acredita na gente, que confia na gente, que sabe que a gente consegue aquilo. E quando a gente sabe que tem alguém que é pela gente, se torna tudo mais fácil. A gente tem um ar acima de confiança, de tipo que não vai dar certo, eu consigo fazer, eu posso. É bom saber que tem alguém que zela por você, que vai lhe ajudar, que está ali quando você precisa. Foram pessoas que mudaram assim minha vida, que fizeram realmente virar, com que eu tivesse o meu pensamento realmente diferente, porque antigamente meu pensamento era muito medíocre. Antes eu era uma pessoa que não tinha sonhos, eu não sonhava, não tinha em mente o meu futuro, alguma coisa que eu queria para mim no futuro. Eu pensava, poxa, o que é que vai ser de mim? Não tinha resposta, eu mesmo não conseguia me responder. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tenho um sonho, hoje em dia eu penso numa carreira, eu penso no meu futuro, na minha casa, onde eu vou morar, eu já tenho minha mente mais um pouco aberta, sabe, para isso. E um pensamento medíocre que eu acho que eu tinha era não viver só o hoje. Porque a gente tem que confiar em Deus, né, pro amanhã, mas também a gente não pode viver só pensando no agora, vou viver agora porque tô nem aí, amanhã e tal, né. Não, acho que a gente tem que ter um pensamento bem mais além também. Atrasado, muitas vezes estão cansados durante as atividades, ou então não tem tempo para fazer as atividades escolares de casa, porque tem que trabalhar. Tudo isso traz prejuízo. Então nós envolvemos educadores nesse processo. Depois fortalecemos essa rede com o envolvimento dos profissionais da assistência à saúde, com os conselhos tutelares e também agora, mais recentemente, já com protagonismo. Adolescentes estão envolvidos na luta contra o trabalho infantil em comitês municipais, no comitê estadual e mais recentemente criamos o comitê nacional. Então esse trabalho em rede tem fortalecido. O que nós queremos? Queremos erradicar o trabalho infantil. Temos dado passos importantes, a redução do trabalho infantil foi de mais de 70%, mais de 75% desde que iniciamos o Peteca, mas ainda temos aí quase 74 mil crianças e adolescentes, de acordo com a última pesquisa, em situação de trabalho. Então o desafio ainda é grande e nós temos que persistir nessa luta. É dizer o seguinte, estamos no caminho certo, mas precisamos acelerar o passo.